O Senhor está mudando as nossas medidas hoje. Ele está mudando a nossa visão hoje. O Senhor não quer te dar uma palavra para que você entenda a partir do lugar que você está. Não, Ele quer te trazer para o lugar que Ele está. Porque aí você vai entender aquilo que Ele está falando. O Senhor está mudando as nossas medidas. Aleluia! Glória a Deus! É uma honra estar aqui. É uma honra grande estar aqui, um presente do Senhor. Mas antes de a gente começar, queria que você levantasse suas mãos bem alto, como alguém que se rende. Sabe quando vai se render? E você vai começar a falar para o Espírito Santo que você não vai, de forma nenhuma, oferecer resistência àquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Você não vai oferecer resistência às mãos do Espírito Santo em você. Pai, todas nós aqui somos como vaso de barro nas tuas mãos, prontos para serem moldados, remoldados, transformados. Porque eu sei que o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste da sua obra. O Senhor não desiste dos teus sonhos na nossa vida. E eu declaro que cada mulher vai sair daqui, Deus, tocada pelo teu Espírito, dirigida pelo teu Espírito, moldada pelo teu Espírito, no poder do nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Chama aí um lugar de seu. Fica comigo. Amém? Amém. Ah, Jesus. Deixa eu falar. Para quem não me conhece, eu sou Viviane, casada há 24 anos com Telmo. E sou mãe de duas meninas lindas, a Vitória e a Isabela. A Vitória casou faz um mês. E estou sobrevivendo ao casamento da minha filha. E eu tenho uma de 9 anos, que está comigo. E o que eu vi hoje aqui com a pastora Ana Paula, as meninas, né, a Laura e a Giovana. Não existe honra maior de uma mulher, de ela ser reconhecida dentro da sua própria casa. Essa foi a minha escolha anos atrás. Senhor, abro mão de tudo. Profissão, título, ministério. Porque eu quero ver nas minhas filhas a tua vontade, o teu bom propósito dentro da minha casa. Então, me alegro muito de ver uma pastora que é aprovada dentro de casa. E eu oro para que muitas e muitas mulheres sejam aprovadas dentro da sua casa. Que mais do que sermos aprovadas fora, a gente possa ser aprovada dentro da nossa casa. Aprovada por Deus. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Esse ano eu viajei muito pouco. Muito pouco porque a minha casa precisou de mim. E eu sempre digo que a minha prioridade não é o ministério, a minha prioridade é a minha família. Mas ter vindo aqui foi um propósito do Senhor, eu creio. Estar aqui é um propósito de Deus. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? Eu tenho uma família que é o Casa de Isabel, que é uma mentoria online. E aonde eu vou, minha família vai junto. O que a gente vive no Casa de Isabel é algo muito lindo. É uma mentoria online de 2 anos a princípio. E Deus tem feito aquilo que só Ele pode fazer. Todas as resistências que eu fiz a Deus antes de lançar o Casa de Isabel, que eu falei, vai ser uma plataforma fria. É tão difícil esse negócio do online. O Senhor foi quebrando tudo.
Porque de uma forma sobrenatural, o Senhor tem feito no online aquilo que só Ele pode fazer. Então o meu beijo para vocês. Vocês são muito especiais, amo vocês. E se você quiser entrar no Casa de Isabel, lá no meu Instagram, lá na minha bio, tem o lugar lá para você colocar o seu nome numa lista de espera para a próxima turma. Eu também estou muito feliz esses dias, porque nós estamos lançando o devocional Mulheres. Eu escrevi até hoje 3 livros. O Mulheres Improváveis, não sei se vocês já leram. Mulheres Enraizadas. E muita gente fez, né? Tá ali já na mão. Muita gente fez, inclusive, grupos de estudo. E Mulheres Enraizadas justamente foi para isso. Eu digo que o Mulheres Improváveis foi para acordar e levantar as mulheres. E o segundo foi dar uma ferramenta na mão delas, para que elas pudessem encorajar a ministrar. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ministrar, eu não conseguia acreditar que o Senhor ia me dar palavras que iam fluir do meu ventre. Eu comecei a ministrar livros. Eu pegava um livro por ano com as mulheres da igreja. Nosso grupo era pequeno. Então era um capítulo a cada 15 dias. E o Senhor começou a me ensinar a ministrar ali. Então para mim é muito especial não só abrir um caminho, mas fazer com que nesse caminho muitas outras passem por ele. Eu sempre digo que dica boa é aquela dica que você compartilha. E eu vou te dar outra dica: facilita a vida da mulher que está do teu lado. Tem coisas que você passou que ela não precisa passar, que você pode ajudar, sabe? Que você pode facilitar a vida para ela. E aí o Mulheres Enraizadas foi para isso, foi para facilitar. E como mulheres se levantaram, como pregadoras, mulheres que discipularam mulheres através desse livro. E aí veio o desejo de fazer um devocional de 365 dias. Mas um devocional diferenciado. Porque esse devocional é ao longo da minha vida, todos os meus caderninhos. Eu não sei se você tem o seu caderno com Deus. Se você não tem, tem o seu caderno com Deus. Onde aquilo que o Senhor revela para você na palavra, pode ser muito pequeno, você vai lá e anota. Pode ser uma coisa que você pensa assim, meu Deus, até uma frase que você pensa, o que é isso? O Senhor vai começar a revelar. E de todos os meus caderninhos com Deus, eu compilei tudo e coloquei aqui. Quando eu estava reavaliando os textos para poder mandar para editora e dizer assim, bater o martelo, é isso mesmo, teve alguns que eu quis tirar. Eu falei, eu estou expondo muito a minha vida, a minha casa. É muita vulnerabilidade. E o Senhor falou para mim, deixa. Porque naquele dia talvez é tudo que aquela mulher precisa. Não esconda as suas cicatrizes. Elas até parecem ser feias, mas elas têm um poder de cura gigantesco na vida de outras pessoas. E deixa eu falar para você, vai cicatrizar. Aquilo que dói hoje, um dia vai ser só lembrança. E te digo mais, vai vir a autoridade das cicatrizes que Deus cura na sua vida. Então, esse devocional foi uma guerra, mas a gente conseguiu trazer. A editora Vida trouxe, então tá aí na conferência. Depois você pode adquirir um devocional Mulheres, amém? Acho que é isso que eu tinha de recado. Eu quero trazer uma palavra nova. Ai, Jesus, me ajuda. Eu vim com uma receita antiga. Não sei se você faz isso. A gente tem aquela receita quando a gente vai receber visita, que é aquela que sempre dá certo, não tem erro, não é assim? Quando a gente vai receber uma visita, eu geralmente é o meu risoto, né? Eu faço um risoto lá de filé. Gente, não tem erro o meu risoto. Então quando eu vou receber alguém, é o risoto, a salada e dá tudo certo. Mas mesmo eu fazendo a mesma receita, todas as vezes o risoto sai diferente a cada vez. Eu descobri que a palavra que ministramos é uma receita. Porque eu tinha o maior preconceito de pregar a mesma palavra. Eu dizia, não, tem que ser comida nova. Não, você só está repetindo a receita, a comida vai ser nova. Quando você repete a receita, você não está dando uma comida velha, mas uma comida nova para um tempo. Mas hoje o Senhor me deu uma comida nova, uma receita nova, então orem por mim. E eu queria muito que vocês abrissem Ezequiel 47.
Os níveis estão subindo. Há uma unção nesse lugar. Ezequiel 47. Quando a gente se perde, quanto você acha aí de falar isso? Quando a gente se perde, e deixa abrir um parênteses bem grandão, todas nós estamos sujeitas a nos perder. Mas a Bíblia aponta 3 formas de uma pessoa se perder. 3 formas. A gente vai ver as parábolas, né? De um filho pródigo que decide sair de casa. Existem alguns momentos que a gente fica perdida porque a gente faz umas decisões, toma decisões erradas. Então a gente paga o preço das decisões que a gente toma. Sabe de uma coisa que eu quero falar para você, tirar essa venda dos olhos? É que aquilo que Deus nos perdoa quando nós erramos. Ele perdoa eu e você. Mas muitas vezes Ele não vai nos tirar de enfrentar as consequências das nossas escolhas. E às vezes as consequências das nossas escolhas são justamente o gatilho para que a gente possa voltar para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Mas a gente olha para o filho pródigo e a gente pensa naquelas pessoas que se desviam da fé, que saem da igreja. Também fala disso. Mas muitas vezes nós decidimos sair da guarita do Pai, da casa do Pai, da vontade de Deus, da mesa do Pai, da comida, da comunhão, para viver coisas que o Senhor não chamou a gente para viver. E aí a gente vai lá e come com os porcos, para cair em si e dizer: não, esse não é o meu lugar. Às vezes você está vivendo numas mesas que o Senhor nunca desenhou para você. E lá cai a ficha: Senhor, por que eu estou fazendo aqui? Mas também tem a forma de se perder, que é aquela dracma perdida que se perde dentro de casa. Você já perdeu coisa dentro de casa? E eu digo para você que você pode tentar procurar. Mas experimenta fazer uma faxina na sua casa. Você acha até o que não estava procurando. Existem algumas perdas que nos convidam a limpar. A Bíblia diz que aquela mulher, então, ela começou a varrer aquela casa, colocar em ordem a casa. Então a gente pode se perder dentro da nossa casa, dentro da igreja. Mas existe uma perda, que é a perda da ovelha perdida. Ela está no aprisco, ela está junto, mas ela vai se perdendo, ela vai comendo aqui e ali, e de repente ela se perde. E a Bíblia diz que para ela, as outras 2 posturas é que a mulher tinha que ter a responsabilidade de achar a dracma, o filho precisava entender e voltar para casa, mas a ovelha perdida não. O bom pastor então ia buscar ela. E quando ele busca ela, ele a encontra gemendo, tremendo de frio. Vocês lembram daquela canção? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém numa tarde lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Como que ela encontrou? Tremendo de frio. O que ele fez? E ao redil voltou. Você pode aplaudir o bom pastor?
Aleluia. E Ele faz algo com essa ovelha. Ele não só resgata ela, cura as feridas, mas Ele muda a perspectiva daquela ovelha. Ele põe ela nos ombros. E a visão da ovelha já não é mais a mesma. É o que o Senhor está fazendo conosco hoje. É o que o Senhor está fazendo com você hoje. O Senhor está indo te buscar. O bom pastor chegou aqui, por isso que a presença dele está tão forte. E Ele resgata você. Ele abraça você. Ele coloca óleo nas feridas. Ele vê se quebrou alguma coisa. Ele diz assim: eu sei que você não queria se perder, mas você não tem senso de direção. Você precisa ficar perto de mim, vem cá. E coloca ela nos ombros. O Senhor está mudando as nossas medidas hoje. Ele está mudando a nossa visão hoje. O Senhor não quer te dar uma palavra para que você entenda a partir do lugar que você está. Não, Ele quer te trazer para o lugar que Ele está. Porque aí você vai entender aquilo que Ele está falando. O Senhor está mudando as nossas medidas. Essa conferência tem como um título, o tema dela é Ouse Sonhar. Mas eu te digo mais, ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse confiar que Ele sabe. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Eu creio que nós vamos viver um tempo onde aquilo que não sonhamos, pensamos, imaginamos, aquilo que nem penetrou no nosso coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que andam segundo o seu propósito. E eu queria abrir Ezequiel 47, ler com vocês. No versículo 3, que diz assim: saiu aquele homem. Está na versão NVT, eu não sei se eles vão colocar na versão NVT. Então eu vou colocar na versão NVT também. Peraí. Deixa eu achar aqui, tá, gente? Ezequiel. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos ele ia medindo. E quando percorremos 500 metros ele me levou para o outro lado do rio. E ali a água chegava nos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. E dessa vez a água chegava até os meus joelhos. E depois de mais 500 metros chegava a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. E ao voltar eu fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para o leste, para o deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto. Desde En-Gedi até En-Eglaim, as praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados. Eles continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. E sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pelas águas do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio até aqui. Deus está fazendo um movimento no Brasil e nas nações com as mulheres. Ele chamou elas de suas ajudadoras, suas amigas. Eu vejo a gente como Lucas 8, caminhando com Jesus.
Eu me vejo assim. Todas as vezes que eu fecho meus olhos, eu me vejo dando a mão para Ele, dizendo assim: onde o Senhor for, o que o Senhor fizer, o que o Senhor disser, eu quero estar aqui. E Ele está levantando um movimento de mulheres. E quando o Senhor começou a nos chamar, Ele começou a nos curar muito. Ele começou a tocar nas nossas feridas, não é? Ele começou... As conferências de mulheres eram de cura, a maioria, né? De curadas para curar. E nunca se falou tanto de cura. Mas agora, essa palavra da pastora foi tão pontual, começar com cura. Porque a primeira coisa que Ele faz é nos curar. Só que agora Ele está dizendo: ei, não idolatra a tua ferida. Não faz dela o motivo, a motivação. Porque se a sua ferida te motiva, até quando você ser curada, você vai querer fazer coisas para provar para as pessoas. Deus está levantando mulheres que são livres da opinião alheia e não fazem coisas para provar que podem, mas elas amam em todo tempo, até os inimigos. Elas são nobres. Elas não fazem para mostrar, elas fazem porque elas são chamadas por Deus. Existe uma nobreza dentro delas. Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para você. José, ele ia administrar um grande celeiro no Egito. Só que o Senhor não precisava só de dons administrativos. E também não precisava só de um homem que tivesse a revelação que José tinha. O Senhor precisava de alguém que tivesse o coração de Deus. Um homem de governo, uma mulher de governo, precisa ter o coração do Pai. E sabe o que eu vejo nesses dias? O Senhor dividindo o coração dele conosco. É por isso, eu não sei se está acontecendo com você, mas se não está, vai começar. O Senhor está depositando em nós uma medida nova de amor. Ele está aumentando a nossa medida de amar. Você está chegando dizendo assim para Deus: Deus, já andei uma milha, chega. O Senhor fala: filha, tem uma nova medida, tem a segunda milha para você andar também. Senhor, me arrancar a túnica. Pois é, dá a capa também. Quando a gente fala de medidas, a gente pensa assim: o que eu vou receber? E o Senhor está falando: eu quero saber o que você está disposta a entregar. Porque para mim derramar mais, você precisa entregar mais. Foi isso que João Batista entendeu. Olha o que João Batista fez. João Batista, ele foi muito usado por Deus. E ele soube caminhar na unção. Sabe qual é o problema? Quando a gente não sabe caminhar debaixo da unção e do que Deus nos entrega. A gente precisa aprender a caminhar naquilo que Deus nos deu, na medida que Ele nos conduziu. Quando João Batista percebeu que uma nação inteira começou a entender que ele tinha uma voz, a nação ia inclusive para o deserto para ouvir coisas difíceis de ouvir. Raça de víboras, ele dizia. Ele não dizia palavras saborosas, mas ele dizia palavras que confrontavam. Quando ele percebeu a nação toda olhando para ele, ele falou: agora é a hora. E ele diz: que eu diminua para que ele cresça. E não foi só um discurso, porque João Batista começou a diminuir para que então Jesus começasse a aparecer. Sabe qual é a nova medida que Deus está dando para os ministros, para as mulheres? É a medida quando Jesus aparece mais que você. É quando você começa a descer. Ai, gente, eu amo quando a gente tem tudo para avançar e Deus fala assim: agora não, porque eu preciso ir na frente. Você recua para Ele ir. Então, quando uma nação toda está vendo um homem dizendo: eu preciso diminuir para que ele cresça. E sempre vai ter pessoas que vão instigar você. Cuidado, como a pastora disse, seja sensível à voz de Deus. Chegaram para João Batista: João Batista, olha só, aquele está batizando também. E ele disse assim: olha,
E os discípulos: quem é aquele? Aquele é aquele que eu disse que há de vir. E ele já chegou. E eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. E aí, a Bíblia diz que a partir daquele momento os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Será que a gente está disposto a perder pessoas para Jesus? Será que a gente está disposta a liberar pessoas do nosso lado e dizer: vai para o propósito, vai para aquilo que Deus te chamou? Deus vai começar a nos provar. Vindo no avião para cá, eu comecei a falar em línguas dentro do avião. O Espírito Santo me tomou uma hora. O voo estava meio turbulento. Falei: misericórdia. E o Senhor falou comigo: filha, a minha aprovação é um fogo consumidor. Ela queima tudo aquilo que não é real, tudo aquilo que não é verdadeiro. Só que o fogo que queima aquilo que é mentiroso purifica e fortalece aquilo que é verdadeiro. E eu vejo esse fogo nas nossas vidas. E Ezequiel, ele começa a vivenciar novas medidas de Deus. E existem alguns segredos aqui. E eu queria trazer rapidamente para vocês. Você só vive novas medidas de Deus se você obedeceu à última medida. Tem mulheres aqui que são profetas de Deus, bocas de Deus. São sensíveis à voz de Deus. Mas as últimas palavras que o Senhor te entregou, você não teve coragem de liberar. Você ficou com medo, achou que era coisa da sua cabeça. E eu pergunto para você: se você precisa de uma mensageira e você dá uma mensagem para ela, ela não entrega a segunda vez, ela não entrega a terceira vez, você vai entregar mais mensagens para ela entregar? Aí você está assim: Senhor, eu não ouço mais a sua voz. Você precisa hoje se alinhar com o que Deus está fazendo. Às vezes você está olhando para o próximo nível, sabe? Mas eu quero tanto, mas tem coisas que você está ainda... Você precisa vencer. Vencer. A minha filha mais nova tem dificuldade de tomar remédio de comprimido. Só que ela também tem dificuldade de tomar o líquido, gente. Daí quando ela já vê com o remédio na mão, ela começa a dar o show dela dentro de casa. Aí esses dias o médico deu e eu falei assim: antibiótico. Eu falei: não, me dá em comprimido que eu vou dar um jeito. Ela teve que tomar 14 dias. De 12 em 12 horas. Aí eu falei: agora ela vai vencer essa guerra. Aí eu parti o comprimido em duas partes. Ela fazia, ela caía no chão, levantava. Falei: vamos. O começo era muito difícil. Já no 7º dia ela já estava tolerando e tal. Enfim, fez o tratamento. Quando chegou agora, esses dias agora, ela tinha que tomar um outro remédio. Aí eu cheguei: Bela, ó. Não! Assim, essa guerra tu já venceu. Nova medida, essa aqui tu pode tomar. Né, mãe? Pronto. Ela estava cativa. Escuta. Ela estava cativa de um pensamento antigo. Ela precisava mudar, ela já tinha vencido. Tem coisas que você já venceu. É guerra vencida. Aí você fica lá voltando. Aí o senhor fala: ei, pode tomar, para de show. Isso aí tu já venceu, vamos para a próxima medida. Levanta, mulher. É porque em 1854 você chega até a mudar a voz na hora de contar essa história. Ele disse assim, ele olhou para mim e disse assim: gente, vence. Novas medidas. E a Bíblia é clara que enquanto Ezequiel não chegava até aquela medida, ele não passava para a próxima. Então ele media mais. E as medidas de Deus, elas nos tocam de maneiras diferentes. A reunião de mulheres lá em Criciúma,
a gente teve agora a conferência. Sabe o que foi na conferência semana passada lá em Criciúma? Tem gente que foi? Levanta a mão. Tem gente, olha só. Deus abençoe. Nós tínhamos lá 11 mil mulheres. Quando eu vi aquele mar de gente, eu falei, Senhor, o Senhor me enganou. Porque nós começamos a nossa reunião de mulheres com 10 pessoas. E para 10 pessoas eu já tremia. Eu levava o livro. Sabe qual é o livro que eu comecei? Vou contar para vocês. O Poder da Mulher que Ora. Gente, que livro abençoado. Comprei no Avon por R$10 na época. Garanto para vocês. Minha vizinha tinha o Avon, anotei lá do ladinho assim, ó, Viviane, O Poder da Mulher que Ora. Eu falei, gente, aquele livro, ele revolucionou. Livro antigo da Stormy Martin, mas que livro! E ali, naquela medidinha ali, a coisa foi. Porque quando você obedece, você aciona algo no céu. O céu não se movimenta com sapateado. Não se movimenta com birra, com manipulação. Deus não se deixa ser manipulado. A chave é a obediência. Se você obedece, você entra, você alcança. Então a sua vida está travada. Não adianta vir fazer oração forte. Eu posso pôr a mão na cabeça de você, nada vai mudar. Agora, se você obedecer, até quem lutava contra vai começar a vir a favor contigo. Porque a obediência libera o favor de Deus para a sua vida. O favor vem. E ali a medida foi crescendo. Quando você obedece, a medida cresce. Aí agora, né? Até rimou, né, gente? Quando você obedece, a medida cresce, olha. Aí quando eu cheguei lá na conferência, uma medida muito grande, eu falei, Senhor, agora tipo assim, eu sempre precisei de Ti. Eu falei para Ele, mas tipo, agora mais do que nunca. Então você vai ver Ezequiel andando com água pelo tornozelo, ele vai pelo joelho. E Deus vai obedecendo as nossas medidas. É como se Deus fosse respeitando a nossa estrutura. Eu amo isso em Deus. Sabe? Ele respeita quem nós somos. Eu me preocupo muito quando nós estamos caminhando com pessoas que não entendem as nossas medidas. Quando Davi coloca Urias na frente de batalha, ele sabia que Urias não tinha uma medida para lá na frente. E quando a gente está além da nossa medida, a gente pode ser ferido no meio da batalha. É por isso que a exposição hoje ela é tão perigosa. Cuidado com a linha de frente. Porque precisa ter uma saúde emocional muito grande para estar na linha de frente, para não ser ferido e machucado. Mas então ele entra e agora é nos lombos. Eu acho que nessa hora ele fica desesperado. Senhor, eu acho que aqui, né? Que essa é a minha medida. E aí a medida aumenta. E acontece uma coisa. Já não dava mais para caminhar. Tinha que ser a nado. As medidas de Deus chegam ao ponto que Ele começa a mudar as nossas movimentações. Nós já não movimentamos mais como nós estávamos habituados, mas agora nós vamos nos movimentar de uma nova forma. O Senhor dizendo para você, antes você fazia de um jeito, a partir de agora a minha medida vai vir sobre você e vai mudar a forma de você se movimentar. A forma como se você se movimenta dentro de casa, na igreja. Sabe, eu vejo uma mudança tão grande em nós mulheres, que tem algumas aqui que vão voltar para as universidades. Com 40 e poucos anos, 50 anos, vão fazer nutrição, psicologia, vão fazer direito, vão fazer vários cursos. Sabe por quê? Você precisa estar lá. Mas Senhor, imagina, eu era tão ruim na escola. Você vai dizer, mas eu vou te surpreender, porque nessa medida nova, nessa movimentação nova, você vai surpreender com o que eu fiz em você. A gente teve um testemunho lá na igreja que eu vou usar para sempre. Uma mulher, ela teve um acidente de moto e esse dedinho minguinho dela aqui ficou paralisado
com o acidente, e então ele não fechava. Ela abria a mão, o dedinho ficava assim. E ela disse que tinha uma vergonha, então ela não fechava mais a mão. Ela ficava sempre com a mão assim, para que ninguém percebesse, porque se ela fechasse... E ela era faxineira. Então ela falou, Vivi, para pegar a vassoura, para limpar aquele... Eu não tinha força no dedo, o dedo não funcionava. E ela disse que ela foi no culto, e o Senhor falou comigo há algum tempo atrás, que muitas curas, milagres iam voltar para a igreja. Nós íamos ver paralíticos andar, pessoas sendo curadas, sobrenaturalmente, curas milagrosas. Experimentar isso novamente. E eu ministrei, e ela, recém-convertida, falou, Deus, então, meu dedo, Senhor. Eu sei que você tem muita coisa para fazer pelo povo, mas meu dedo me incomoda. E ela orou e esqueceu. Quando ela chega no carro, gente, que ela vai assim, pegar algo no carro. Meu Deus! O Senhor curou o dedo dela. Aí ela disse, eu fui perceber só depois, e o Senhor falou comigo, existem algumas curas que eu já fiz em você e você ainda não percebeu. Dá uma olhada, tem coisas que já estão resolvidas, já a guerra já está ganha. Deixa Deus mudar a tua movimentação. Mas eu sempre fiz assim, desse jeito até aqui, eu obedeci, e eu fui obedecendo. Pois é, mas daqui para frente, para continuar vai ter que mudar. Quem está disposta a mudar? O Senhor está vendo, hein? E você vê que ele então, ele nada. E olha o que aqui diz, deixa eu abrir aqui na... Olha isso. Então ele me levou aqui. Deixa eu entrar aqui. Mediu mais 500 metros, a água era como um rio, fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Tem coisas que vão ser tão grandes, tão novas para você, que não dá mais para enfrentar elas com uma mentalidade antiga. Ali você vai descobrir habilidades novas. Sabe, quem tem bebezinho aí? Levanta a mão, bebezinho, menos de 1 ano, tem? Elas estão tudo em casa, gente, tadinhas. Tem, levanta a mão. Tem as guerreiras aí, tem. Olha só. Tem, não tem? Como é que funciona, gente? Quando eles têm um salto de desenvolvimento. Você dorme à noite? Porque a habilidade é nova, o que acontece traz um despertar no bebê, ele quer fazer. Ele ganhou uma habilidade nova. Com Deus é do mesmo jeito. Você está conquistando habilidades novas. Esteja alerta àquilo que Deus está fazendo. E olha que interessante. E ele perguntou, depois das medidas, ele pergunta: o que você está vendo? E aí, leva ele de volta para a margem do rio, um lugar que ele já tinha estado. Entendeu? Vocês entendem isso? Pergunta: o que você está vendo? Deixa eu te levar de volta. Agora, o que você está vendo? E Ezequiel vai dizer assim: ao voltar, eu fiquei surpreso. Mas ele já tinha visto. Quem que fica surpreso com coisas que já viram? Ele diz: ao voltar, eu fiquei surpreso. Porque ele disse assim: de ver muitas árvores que cresciam dos 2 lados do rio. Mas elas já não estavam ali? As medidas de Deus têm o poder de transformar a nossa visão. Você vai chegar em casa, vai olhar para o seu marido e você vai dizer assim: nossa, que árvore linda. Né, aquela coisa. Gente, é meu marido. Gente, esse músculo aqui eu não tinha visto ainda. Meu marido está fazendo academia, gente do céu. Às vezes, não posso fazer isso. Às vezes ele fala assim: tá vendo? Tá forte, né? Eu falei: ele está querendo ser avaliado, ele está querendo ser validado. Eu falei: não, tá forte, tá. Continua, eu falei: continua. Mas Ezequiel voltando, ele tem uma visão totalmente nova.
O Senhor quer te dar uma visão totalmente nova da maternidade, do casamento. Você vai voltar, meu Deus, que coisa linda. Sabe, um dia Deus me fez. Deixa eu falar para vocês. A nova medida de Deus mudou a minha vida. Um dia eu cheguei lá na minha lavanderia, roupa parada suja para lavar. E o pior, uma roupa nova da minha filha, lá de 9 anos, manchada de guache. E eu já comecei a entrar na lavanderia com aquela cara que você só faz em casa. Aqui é cara de anjo. Aqui a voz até muda. Oi, amiga. E em casa, não vou nem dizer como é que é. Aí eu entrei com aquela cara assim na minha lavanderia. Poxa vida. Daí a gente começa, né? Nem pra botar ali dentro. Mas se irritar. O Senhor falou assim pra mim, uma palavra: privilégio. Eu falei, hã? Privilégio. Roupa suja do filho, privilégio. Tem mães com filhos na UTI, querendo um filho saudável, fazendo sujeira, brincando e lavar a roupinha dele no final do dia. Privilégio. Tem mulheres que gostariam de estar cuidando dos seus maridos, já não os têm mais. É privilégio, filha. A glória de Deus invadiu a minha lavanderia. Eu nunca vi tanta gratidão pela pessoa que criou a máquina de lavar. Comecei até a orar a Deus, o inventor da máquina, Senhor. Eu comecei a olhar e dizer, uau, já botei a minha lavanderia numa faxina. Esses dias eu tinha roupa para organizar lá. Ai, tanta roupa. Eu falei, Deus, tanta roupa, que bom. Vamos organizar. Sabe, quando você entra nas medidas de Deus, você começa a ser uma mulher mais grata, mais feliz, mais leve. Você torna a vida mais leve das pessoas. Você não é pesada, você não é pessimista. Você olha com otimismo para o futuro. Eu amo estar do lado de mulher leve. Quando eu vejo uma pesada, eu já saio fora. Eu digo, ui, não. Leveza. Tá difícil, vai ficar bom. Tá ruim, vai melhorar. Comece a usar sua boca para abençoar. Quando ele volta das medidas, ele tem uma visão totalmente diferente. Eu quero te abençoar com uma nova visão. Eu tenho uma amiga que teve problema com a mãe. É incrível que quando a gente tem problema com a nossa mãe, quem é aluna do caso Isabel já sabe disso, que a gente tem problema nos nossos relacionamentos. Problema com mãe afeta a forma como nós nos relacionamos. Então, se você conhece alguém que é muito desconfiada, não confia em ninguém, é uma ostra fechada, pode ir lá dentro, na maternidade dela com a mãe teve algo. Então ela tem dificuldade, porque é a mãe que vai fazer o papel de nos trazer a questão do relacionamento saudável, né? É a mãe que vai dizer, não, seu amiguinho brigou com você, mas ele, né, a gente pacifica. O pai que diz, quando ele te bater, tu vai lá e dá um soco de volta. A mãe pacifica. O pai, se falta o pai, se tem mulheres aqui que faltou o pai, pelo menos 3 coisas você vai enfrentar: falta de destino, começa e não termina as coisas, e um senso de rejeição muito grande. Paternidade, quando ela falta na nossa vida, a gente luta com esses 3 inimigos. É uma guerra. Essa minha amiga teve problema com a mãe, então ela sempre alimentou também sobre a mãe vários pensamentos ruins. E um desses pensamentos era que ela lembra que ela era muito pequena e ela precisou ir ela se machucou e precisou ir para o hospital, e quem levou foi o pai, não foi a mãe. E ela me contando assim, olha, e nem para o hospital ela me levava. E o Espírito Santo naquele momento me iluminou a minha mente. Eu falei, mas você tem quantos irmãos? Ah, eu tenho tantos. Se não me engano ela tinha 3. Escadinha, gente. Eu falei assim, como que essa mãe vai deixar 3 filhos pequenos e te levar para o hospital? Ela precisava contar com o pai. Ela, não foi descuido da tua mãe, é que ela, imagina, com 3 crianças pequenas e mais uma que se machuca. Conversando com ela outro dia, ela falou, como Deus mudou a minha visão.
O Senhor vai mudar a sua visão até a respeito da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua sogra, da sua cunhada. Você vai olhar mais com misericórdia para as pessoas. Você vai começar a ver beleza na sua casa, na sua família. Às vezes quando eu sento lá na casa da minha mãe, na minha avó, eu só posso agradecer a Deus. Eu vejo beleza naquela mesa, porque as medidas de Deus transformam a gente. As medidas de Deus têm o poder de mudar o nosso olhar. E aí diz mais: Ele vê árvores de todos os lados, e Ele vê algo lindo, que aquele rio, aquela medida, começa a entrar em lugares secos e começa a trazer cura. Sabe o que eu vejo, mulheres, no Brasil? Eu vejo Deus invadindo as nossas conferências. Eu vejo Deus invadindo as nossas casas. E o rio que transborda da nossa casa, que aumentou a nossa medida, já não é mais só da nossa casa. Ele começa a invadir o lugar que nós vamos, a nossa manicure, a cabeleireira, o supermercado, a caixa. Aonde nós vamos, as pessoas vão começar a ver as medidas de Deus e trazer cura. Porque esse rio não vai ficar num lugar só. Pastora, talvez essa conferência não vai ficar aqui dentro. Ela é pequena. O jarro está pequeno. Sabe o que é que Deus está fazendo? Por um tempo a árvore fica no vaso porque ela precisa de segurança, mas tem uma hora que ela precisa de espaço para estender as suas raízes. Tem coisas na sua vida que você precisa dar espaço. As medidas de Deus. E eu quero terminar aqui. Se prepare para novas medidas. Mas esse é o meu sonho, eu ouso sonhar isso. Ei, Deus está aumentando a régua, porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos sonhos. Muito. Muito. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar com você. Você vai chegar hoje, olhar para sua máquina de lavar roupa. Você vai até sapatear na frente dela e dizer: querida, me perdoa, vamos resolver. Vamos resolver nós duas aqui. Aleluia! Eu quero te abençoar com uma unção apostólica que destrava, que mexe nos fundamentos, que toca lá fundo, que faz aquilo que só Deus pode fazer. Eu te abençoo com novas medidas. Você que está com desafio, mas está com medo, está tremendo: Senhor, será que eu aceito? O Senhor está falando: sim, avança. Será que eu consigo, Senhor? Ande nas medidas de Deus para a sua vida. Pai, no poder do nome de Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo aqui. Eu clamo por novas medidas. Nós não vamos fugir, nós não vamos temer, mas nós nos rendemos às medidas de Deus nessa noite. Talvez tenha algumas que estão ainda com as águas no tornozelo. À medida que vai obedecendo, as medidas vão subindo. E eu abençoo para que uma medida nova nos abrace nesses dias, em nome de Jesus. Casamentos aqui andem em nova medida de amor, de entrega. Famílias aqui andem numa nova medida de comunhão. Sara os relacionamentos, as famílias. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Eu abençoo você, para que você ande na medida de Deus, no poder do nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir a Ele por isso. Ele é digno. Aleluia. Eu queria abraçar todo mundo e beijar e ficar ali chorando, mas eu tenho uma família para cuidar. E eu estou correndo para minha família agora.
Que você seja cheia da presença de Deus. Que a graça do Espírito Santo seja abundante na sua vida. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Um beijo. Que Deus abençoe.